Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Introdução a Meteorísticas. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo, eu sou professor e essas primeiras quatro semanas aí do nosso curso eu vou estar ministrando algumas aulas interessantes e depois a professora Carla e a professora Priscila vão assumir o curso, tá? Então, nessa primeira parte, como eu havia prometido, pessoal, eu vou estar fazendo uma revisão de conceitos aqui, eu vou falar de forma bem rápida. Tem uma outra playlist lá no meu canal onde eu detalho mais o uso de conceitos de programação linear, de otimização, de pesquisa operacional. E isso vai ser meio passado rápido aqui, porque eu já suponho que a pessoa já teve um primeiro contato, já viu algum momento. Enfim, eu vou fazer meio que uma revisão aqui, tá? Eu vou passar rapidamente, mesmo que você nunca tenha visto, talvez tenha uma densidade um pouco maior, mas eu acho que você consegue entender sim, eh, os conceitos que eu vou passar. Outra coisa importante, eu vou deixar na descrição do vídeo, ou lá no nosso site vai estar, do curso vai estar o PDF dessa apresentação, tá? Então, vamos começar aqui, pessoal. O que que eu gostaria de começar com a nossa revisão? Basicamente, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre esse processo de revisão. Eventualmente, a pessoa mesmo que já tenha visto os conceitos pode ser que não lembre ou não lembre de maneira adequada. Então, o papel aqui é que essa apresentação seja autocontida, tá? Então, a gente vai começar ali pelo conceito de função. Função é basicamente uma variável que você vai descrever em função de outra, tá? Então, você tem exemplos aí vários que são mostrados aqui, que são, por exemplo, você ter o valor de uma ação no tempo. Então, dependendo do valor do tempo, o valor da ação é diferente. Do instante de tempo que você tem, o valor da ação é diferente. Ou o instante de tempo que você tem, o consumo, a demanda de energia é diferente. Ou ainda a balança comercial também, em função do tempo, é diferente o valor ali, tá? Muito bem. Então, basicamente, a função ela fornece uma relação entre um valor, entre uma variável e outra, tá? A gente pode pensar, pode fazer uma analogia de função com uma máquina, onde você tem uma entrada. Então, imagina o seguinte: você tem aqui a variável x, né, que é a nossa função, a nossa, enfim, a nossa entrada. E aí a função ela tem um papel de aplicar uma transformação tal que a nossa saída vai ser x ao quadrado, tá? Então a gente pode fazer essa analogia com o maquinário, né? Com essa coisa da transformação, tá? Eh, uma parte importante de função é a definição através de conjuntos. Então a gente costuma dizer que o conjunto de valores relativos à variável x é, na verdade, o domínio da função, e a imagem ou contradomínio são os valores que vão ser obtidos a partir do momento que eu aplico a função nos valores x. E aí você tem, então, esse outro conjunto, que é o que a gente diz que são as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Então, a variável independente você fornece um valor, você faz o cálculo através da função qual que vai ser o resultado, e você consegue, então, obter um valor associado ou correspondente, que é variável dependente, tá? Eh, isso é o diagrama de flechas que a gente mostrou aqui. Isso aqui é uma função, tá? Então, se a gente fosse fazer a representação em termos geométricos, em termos de plano cartesiano, eu teria basicamente o quê? Um eixo x. Normalmente é assim que a gente representa a função, né? Eixo x, onde são as variáveis independentes, é o domínio, e associado a esse domínio eu tenho a imagem ou contradomínio f de x. E aí eu sempre vou ter o que a gente chama de par ordenado. Sempre o primeiro componente é x, e o segundo é f de x, a aplicação da função naquele ponto x, e você vai desenhando, vai traçando a função dessa forma, em termos geométricos, tá? Para a gente tornar isso mais palpável, um exemplo aí de função bastante importante é a função relativa ao lote econômico de produção, tá? E aí o que acontece? Isso aqui está relacionado com um cálculo que a gente deve fazer relativo a
qual deve ser o tamanho do meu pedido? É isso, tá? E o que você tem que considerar? Será que se eu fizer um pedido muito grande não vai ter um excesso ou falta de estoque, né? E é claro, eu tenho que levar em conta os custos de fazer pedido, de ter estoque, né? Eventualmente de não atender a demanda ou atender com atraso. Então, eu tenho várias configurações aí, várias informações que eu posso levar em conta na hora de construir um modelo matemático que vai me apoiar na minha decisão de quão grande deve ser o meu estoque, tá? Ou o meu pedido, e aí, eventualmente, também isso vai impactar no estoque, tá? Alguns dos pressupostos que são feitos, pessoal, para esse primeiro modelo que a gente vai construir, o primeiro pressuposto é que a demanda é constante, tá? Eventualmente isso pode ser modificado para ter um cenário aí mais realista de variação da demanda, mas primeiro sempre a gente começa pelo mais simples, que é demanda constante, tá? Uma outra, então depois da demanda constante, o que que a gente vai assumir também? A gente que assume que o custo do pedido independe do tamanho do pedido. Isso não é necessariamente verdade, dependendo do tamanho, eu posso ter descontos, tá? Isso dá para colocar também, dá para construir um modelo matemático que leva isso em consideração. E o custo de fazer o pedido, independentemente do tamanho dele, é sempre K, tá? Então, isso daí, como eu falei, não necessariamente é verdade, tá? O tempo para você atender o pedido, ou lead time, é zero. Claro que a gente tem modelos ali que podem considerar que existe um tempo, depois de feito o pedido, quanto tempo vai levar para chegar. E por que isso é importante? Porque se você não tomar cuidado com isso, você vai fazer o pedido e o seu estoque vai descendo, pode zerar, pode acabar. Então tem coisas que não adianta você chegar e falar assim, olha, eu quero para agora. A pessoa vai falar, eu não tenho. Para que daqui a 2 meses eu terei. Você aceita? Então tem que tomar cuidado. Dá para fazer modelos que consideram isso, tá? Você pode também considerar que não há falta, então toda a demanda vai ser atendida, certo? E finalmente o custo de estoque por unidade no período é constante e igual a H. A gente pode ter variação no custo de estoque, tá? Por quê? Porque você pode ter aumento de taxa de juros e normalmente o custo de estoque é associado à questão da oportunidade do capital. Então, quanto maior a taxa de juros, mais dinheiro imobilizado em estoque, maior é o custo do dinheiro imobilizado em estoque. Então, cuidado que isso também pode ser, enfim, não adequado, né? Considerar o custo de estoque sempre H num período bastante amplo, 1 ano, 2 anos, pode ser inadequado, dependendo aí da situação, tá? Bom, a dinâmica do problema, pessoal, é basicamente a seguinte. Eu tenho um gráfico aqui, falando em função, e esse gráfico representa exatamente que comportamento, tá? Esse gráfico ele vai representar um comportamento do seguinte, você tem no eixo X o tempo, e no eixo Y você tem o nível de estoque. Então, a gente sempre começa o nosso planejamento falando o seguinte: no início do período, eu tenho exatamente a chegada de um pedido de tamanho Q. Esse tamanho Q pode ser, enfim, a gente vai determinar depois o melhor valor para ele. Mas por enquanto, suponha o seguinte: olha, eu sempre faço pedidos de tamanho Q, ou com quantidades Q. Então eu vou iniciar o meu processo com feito o pedido, porque se eu posso fazer o pedido ele chega imediatamente, não tem lead time. Eu vou começar sempre com o quê? Ele vai decaindo, tá? Até que no instante Q sobre D, e o que é Q? Q é o tamanho do lote, D é a demanda nesse período considerado, tá? Então é a demanda para o período de planejamento considerado, para o horizonte de planejamento considerado. Quando eu chego nesse instante Q sobre D, o estoque será zero. A gente tem como provar matematicamente isso, tá? Assumindo, é claro, que existe um declínio com inclinação menos D.
tá? Que é aquela coisa da demanda constante. Não há oscilação no declínio. Por quê? Porque a demanda é constante, ela tá pedindo um valor constante. Então, se você tiver oscilações bruscas de demanda, este modelo terá que ser reavaliado, tá? E aí, uma definição importante, pessoal, é a definição de ciclo. Então, toda vez que eu tenho um intervalo de tempo que considera o ponto ou o tempo no qual o meu estoque está no máximo, ou seja, chegou o pedido agora, meu estoque está com nível Q, porque é o tamanho do lote, o tamanho do meu pedido é Q, isto vai decaindo, vai decrescendo até chegar ao valor zero. Então, o meu nível de estoque vai chegar a zero no instante Q sobre D, e isso me configura um ciclo, tá? E a gente também pode considerar ou calcular que eu terei D sobre Q ciclos, certo? Isso pode ser derivado, pode ser provado matematicamente também. Só para ilustrar, por exemplo, imagina que eu tenho ali uma demanda de 120 produtos em um ano, tá? E o tamanho ótimo do meu pedido é de 30 unidades. Então, 120 sobre 30, vamos escrever aqui, ó. Então, vamos considerar aqui, ó, 120 sobre 30. Imagina que a sua demanda no ano é 120. Sobre 30 vai dar igual a 4. Então, eu terei 4 ciclos que vão durar quanto tempo? Aí a gente pode pegar essa outra equaçãozinha aqui, ó, que é o Q, 30, é o tamanho do pedido, tá? Não estou dizendo que é o melhor, mas é o tamanho que eu estabeleci ali, ok? Depois a gente tem que estabelecer também o que significa melhor. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu terei 1/4 de ano. Bom, 1/4 de ano, um ano tem 12 meses. 12 meses dividido por 4 vai dar 3 meses, tá? Então, o tempo, a duração do nosso ciclo será de 3 meses, se eu considerar que o tamanho do meu lote é 30 e a demanda é constante ao longo do ano. Então, esses 120 produtos são pedidos, são valores, é um valor constante, é uma reta ao longo do ano, tá? Ele fica demandando, não 120, né, mas ao longo do ano ele vai pedindo uma certa quantidade que soma 120 em um ano. Muito bem. Então, prosseguindo aqui, pessoal, o que é importante para a gente tomar cuidado? Como eu havia dito, bom, como é que eu cheguei em 30? Por que Q igual a 30? Por que não igual a 50, ou 40, ou 20? Né? Não possível 10, por exemplo. Por quê? Porque aí entra a nossa função, a função que vai definir os nossos custos em função do tamanho do lote, tá? Então, veja o seguinte, o que é essa função? Eu tenho 3 componentes que fazem a composição desta função, tá? Esta função é uma função de Q. Eu tenho um componente de realizar o pedido, né? O famoso, pode ser frete, por exemplo, o custo de fazer o pedido, né? Depois você tem o custo de comprar cada item, você tem que pagar isso, né? E por último, você tem o custo de deixar estocado. Veja que aqui na nossa figura existe estoque e você tem que pagar por esse estoque, não é de graça. Normalmente os custos associados ao estoque são relativos à imobilização de capital e, portanto, custo de oportunidade financeira, tá? Mas, enfim, fora os custos aí operacionais de estoque propriamente dito. É, Então, vamos traduzir essa função, pessoal, em álgebra, em símbolos matemáticos, que é uma das coisas principais que a gente gosta neste curso, é tentar fazer uma formalização matemática das situações, porque desse modo a gente consegue fazer análises interessantes, lembrando sempre quais foram as simplificações que nos levaram àquele modelo. E se, para aquela situação que a gente está considerando, as simplificações são válidas, então a gente consegue derivar análises relevantes e aderentes à nossa situação a partir do modelo matemático. Bom, então vamos lá, pessoal. O que é essa função aqui, tá? Essa função, vamos ver se tem a explicação aqui. Eu vou explicar aqui.
Então, a primeira coisa importante é a gente entender os símbolos, a gente ser capaz de ler essa equação. Então, o que que significa ler essa equação? Primeiro, esse K aqui é o custo de fazer um pedido. Se eu fizer um pedido, eu vou pagar K. Se eu fizer 2 pedidos, é 2K. Agora, quantos pedidos eu vou fazer ao longo do nosso horizonte de planejamento, ao longo do período de planejamento? Como a gente acabou de ver aqui atrás, lembre-se que eu vou ter D sobre Q ciclos. Aqui no nosso caso, para o nosso exemplo numérico, 4. Então, nesse caso, pessoal, eu pagaria o custo de fazer um pedido vezes o número de pedidos, ou o número de ciclos, que é representado, na verdade, por D sobre Q, tá? Então, eu pagaria o custo por pedido vezes, isso aqui é igual a 4. Muito bem. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é o número de produtos. P é o número de produtos. Né? O preço por produto, preço por unidade, tá? O D, na verdade, é a nossa demanda e ele é o número de produtos, tá? Então, você tem lá, por exemplo, vou comprar 120 produtos, tá? 120, que é o nosso D, vezes P, que é o preço unitário. Eu vou pagar 120 vezes P. Muito bem. E para finalizar, pessoal, esta última componente, eu posso entender como isso aqui, ó. Então, eu isolo H sobre 2, e Q é o tamanho do lote. Então, um lote tem tamanho Q, tá? Então, vamos voltar àquela questão dos ciclos. Veja que aqui o primeiro ciclo é essencialmente o quê? O primeiro lote, o primeiro pedido. Depois, o segundo ciclo é o segundo lote, o segundo pedido e assim por diante. Veja que eu posso pensar aqui, como aqui é linear, o que seria a média aqui, ó? A média aqui seria Q sobre 2. Como é que eu cheguei nessa média, pessoal? Como é que eu sei que o estoque médio é Q sobre 2? Basta somar o valor máximo com o valor mínimo, que no caso aqui é 0. Então, Q mais 0 sobre 2. Chegarei na média. Por quê? Porque isso aqui é uma função linear, tá? Então, quando você tem uma função linear, basta pegar o valor máximo, que é Q, pegar o valor mínimo, e todos os demais valores vão, na média, vão tá aqui, Q sobre 2, tá? Então, entenda o seguinte, isso aqui é o estoque médio que você tem nesse ciclo. Se você fizer o outro ciclo, também vai dar Q sobre 2. Aqui também Q sobre 2. Por quê? Você sempre volta ao valor máximo de estoque quando o pedido chega, que ele chega sempre imediatamente. Então, nesse instante é 0, a partir daqui ele é Q, e aqui é 0, aqui é Q, aqui é 0, e assim por diante. Tá? Então, na média, sempre a gente vai ter Q sobre 2. Então, deixa eu reformular aqui. Então, o estoque médio é Q sobre 2. Eu tinha indicado ali errado. Isso aqui é o estoque médio. E veja o seguinte, H é o custo de estoque por unidade, por exemplo. Tá? Então eu vou pagar, sei lá, R$ 10, por exemplo, por Q sobre 2. Por quê? Porque na média você está com Q sobre 2 ao longo do período. Claro que oscila, está no máximo e no mínimo. Mas você pode considerar a média e multiplica pelo valor de você deixar armazenado uma unidade no estoque lá, tá? Muito bem, então o que eu queria chamar a atenção de vocês? Entendido esse equacionamento, a lógica que está por trás dele, agora vamos fazer a interpretação matemática, mais abstrata. Veja que a primeira função que a gente tem marcada em vermelho ali, que é a h sobre 2 vezes q, ou q sobre 2 vezes h, ela é basicamente, pessoal, uma função que é uma reta. Por quê? Porque se a variável aqui nossa, a variável de decisão é q, ela só depende de q. Então, h sobre 2 é uma constante, constante vezes q é como se fosse uma função, né? Imagina então, vamos escrever aqui, ó. Imagina então uma função que seria basicamente o seguinte, ó, y igual a ax, tá?
é uma função cujo valor b é igual a zero. Então, nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu isolei. Imagina que eu só tenho uma componente, a componente de custo anual de estoque nessa função, tá? Que é h vezes Q sobre 2. Então, isso aqui, pessoal, seria equivalente a dizer que eu tenho uma reta que passa na origem, porque o nosso B, que indica qual é a interseção dessa reta no eixo Y, ou seja, é no valor Y igual a zero, passa pela origem, e tem inclinação A, que no nosso caso aqui, pessoal, a inclinação dela é H sobre 2, tá? Muito bem. Então, a gente poderia desenhar essa reta aqui representando o custo de estoque. Agora, o custo de pedido, pessoal, vamos dar uma olhadinha no custo de pedido aqui, ó. É uma função que tem uma constante dividido por Q. Então, é uma função do tipo assintótica. 1 sobre Q vezes uma constante. Tá? Então, as funções assintóticas, elas têm essa característica aqui, ó. Ela tem uma característica de... Ela vai se aproximando do eixo X e se aproximando do eixo Y sem encostar. Tá? Se eu colocar, então, o custo de pedido, que é essa função assintótica, e o custo de estoque, que é uma linha reta que passa pela origem, e fizer uma composição desprezando, eu posso desprezar no sentido de, olha, esse cara aqui é uma constante, P vezes D, não é uma função, não tem variável Q envolvida ali. Ele não vai... o valor de Q não afeta esse termo, tá? Esse termo não tem Q. Então eu só vou fazer o seguinte, eu só vou empurrar para cima todos os valores resultantes. Agora, quais são os valores resultantes? Isso vai ser uma composição, como está mostrado nesse gráfico em vermelho, entre a função amarelinha, que é o custo de pedido, e a função verdinha, que é o custo de estoque. Vai ficar com essa cara, tá? Se você somar P mais D para todos os pontos, você só desloca para cima todo mundo, tá? O que é importante nessa figura, pessoal, é que a interseção entre o custo de estoque e o custo de pedido vai nos dar um ponto que é chamado Q estrela para indicar que ele é o ponto ótimo. Em que sentido? Ele é o ponto tal que me dá o menor custo total anual. Então veja que no caso aqui, mas você não está considerando o termo P sobre D. Não tem problema. Nesse caso, a nosso foco, a nossa ênfase é entender qual é o tamanho do lote que minimiza o custo total. Então, o valor do custo total, considerando P mais P, o termo P mais D, P vezes D ou não, ele vai ser modificado? Vai. Mas o Q estrela não é diferente. O ponto ótimo não é alterado nesse caso se você somar uma constante à sua função ali. Tá? O Q estrela é o mesmo. Não importa se eu estou considerando P vezes D ou não. Tá? Agora, a determinação desse ponto Q estrela, no ponto de vista algébrico, é o que a gente quer. A gente não quer ficar desenhando gráficos e, olha, parece que está aqui o ponto. Não é adequado isso. Tá? Então, para isso, pessoal, a gente precisa da definição de máximos e mínimos, que são valores extremos da nossa função. Tá? Isso aqui vai estar na descrição do vídeo, eu vou passar rapidinho. O que a gente precisa desses valores extremos? Um ponto de máximo é tal que pode ser um ponto de máximo ou mínimo se eu olhar a vizinhança, né? Então, se eu olhar a vizinhança desse ponto amarelo, ele é o maior valor, olhando a vizinhança, ou ele é o menor valor, tá? Agora, eu posso olhar não só a vizinhança, mas todos os valores da função. E aí, nesse caso, eu tenho o conceito de máximo global, porque nenhum ponto da função é maior que esse máximo global, ou mínimo global, porque nenhum ponto é menor do que este ponto verdinho aqui, tá? O que é interessante, pessoal, é que eu posso ter o máximo e mínimo local também, que é o que eu coloquei ali, a questão da vizinhança. Nos interessa aqui, no caso, descobrir os pontos de máximo e mínimo. E aí a gente pode, cumprido algumas condições da nossa função, que ela tem derivada primeira e segunda, enfim, ela é contínua, enfim, eu não vou recuperar todo esse memorial, mas atendidas algumas condições, eu posso derivar a função e igualar a zero para encontrar os pontos críticos.
quem são os pontos críticos? São os valores de x, tal que y é máximo ou mínimo, seja local ou global, tá? Que são, enfim, são os valores críticos que a gente chama, tá? Esses valores de x que dão o máximo ou mínimo da função, enfim, são os pontos críticos. Um ponto importante, pessoal, é que a determinação se é o máximo ou mínimo global deve atender algumas questões que a gente não vai ficar discutindo aqui, tá? Para o nosso caso, é importante a gente verificar o sinal da derivada segunda e se esse sinal for atender algumas condições, tá? A gente já garante que a gente tem um máximo ou um mínimo. Então, aqui no caso, se a gente pegou o nosso ponto crítico, obteve ele, que é derivar a função igual a zero e achar o c correspondente, e verificar que para esse valor c, a derivada segunda é maior que zero, então a gente tem que esse valor c nos fornece um mínimo local, tá? Se para provar que é máximo ou mínimo global, a gente precisaria atender certas condições ali, tá? Adicionais. Aqui tem uns exemplos que a gente faz, que a gente deriva, né? Então, por exemplo, para a função 1 menos x ao quadrado, eu tenho um ponto de máximo e eu consigo fazer essa verificação calculando a derivada primeira, depois a derivada segunda. Para a função x igual a y igual a x ao quadrado, eu tenho o mínimo, um ponto de mínimo, tá? E para esse ponto crítico x igual a zero, eu obtenho esse mínimo. Para o caso 3 aqui, pessoal, eu tenho y igual a x ao cubo. E aí, nesse caso, você tem que tomar cuidado que, embora ele tenha sido obtido derivando igualando a zero, o nosso x não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Então, para algumas situações, você deve tomar cuidado, porque você não vai ter nem ponto de máximo nem de mínimo. É de inflexão, de mudança de derivada nesse caso. E é interessante observar aqui que a derivada segunda no x igual a zero tem valor zero. Não é nem menor que zero, nem maior que zero. E esse é o ponto em que a gente vê que nessa situação você não tem nem máximo nem mínimo, tá? Bom, eu vou aplicar esse pequeno comentário que eu fiz agora de pega a função deriva em relação à variável de decisão que é Q igual a zero. Eu vou, usando as regras de derivação, pessoal, você vai chegar que o Q estrela, ou seja, o melhor valor de Q, o valor de Q que minimiza os custos totais, vai ser 2kd sobre h, raiz quadrada disso tudo, tá? Então aqui eu peguei e derivei o kd sobre q. Isso aqui pega o expoente que é menos 1, deriva, tomba o menos 1 e soma menos 1 fica menos 2, que é o quadrado. Então menos kd sobre q2. Isso aqui, esse termo some. Esse termo, quando eu derivo em relação aqui, só fica h sobre 2. E é por isso que eu vou obter esse q estrela, tá? Derivando igualando a zero. Esse valor que a gente encontrou aqui, pessoal, é chamada Economic Order Quantity, tá? É o lote econômico de compra, porque é um valor do tamanho da compra que eu tenho que fazer para minimizar os custos totais, que é o que eu já expliquei já antes. A derivada segunda deste lote econômico é 2kd sobre q ao cubo, que é um valor maior que zero para todo q maior que zero. Ou seja, se o seu lote for maior que zero, e a gente vai fazer uma compra, necessariamente vai ter que ter um valor maior que zero, então você vai ter a derivada segunda maior que zero. E com essa condição aqui, pessoal, eu garanto que essa função é convexa e, portanto, o Q estrela que a gente obtém não é só um mínimo local, é um mínimo global, tá? Ou seja, só tem ele de mínimo. Não tem e ele é o menor mínimo, se tivesse mais de um, mas só tem ele de mínimo e ele é o menor mínimo, tá? Aqui, vocês podem observar que através da fórmula a gente percebe que o preço do produto não influencia no tamanho do lote, o que é algo interessante, tá? Aquela coisa que eu já havia mencionado que a gente vai ter D sobre Q estrela pedidos ao longo de um período de tempo, tá?
um horizonte de tempo considerado. E se eu dobrar o custo de fazer o pedido, né, ou quadruplicar o custo de pedido, eu só dobro o tamanho do pedido. Eu não devo. Se eu quadrupliquei aqui, aqui duplica, tá? Ou então, se o custo de fazer estoque é dobrar, ou quadruplicar, o tamanho do pedido vai cair por 2, vai ser dividido por 2. Tá? Algumas análises interessantes que a gente consegue fazer com este equacionamento. Tá? Outro equacionamento interessante para a gente fazer, pessoal, é se a gente pegar esse Q estrela e aplicar na função de custo de estoque e custo de pedido, a gente vai ver que vai dar valores iguais, tá? Que é aquele conceito gráfico geométrico que a gente passou aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo retornar. Esse aqui, ó. Que no ponto ótimo existe uma interseção entre o custo de estoque e o custo de pedido, e esse é o ponto ótimo. Então a gente verifica isso do ponto de vista matemático para este equacionamento, para esta equação, que modela o custo total de fazer um pedido do lote econômico, tá? Então é essa aqui que a gente já tinha verificado, não precisava ter voltado tudo, tá nesse slide aqui, né, pessoal? Outra aplicação interessante, pessoal, de programação linear, que também vai estar na descrição do vídeo, é que a gente pode modelar a nossa decisão de fabricação, de fabricar produtos em uma fábrica, tá? E a gente deve considerar, então, tanto a questão do lucro quanto as restrições de capacidade das máquinas, tá? Então, eu vou colocar isso em termos geométricos ou em termos visuais, porque fica mais interessante. Então, a nossa fábrica, a gente pode resumir aquele enunciado longo no seguinte: a gente tem aqui um input inicial, que a gente não sabe quanto que é, x1, que passa pela máquina 1, e você vai gastar para cada. Você tem um limite máximo de 3 unidades de tempo dessa máquina. E cada unidade que você põe aqui nessa máquina vai gastar uma unidade de tempo para ser processado e gerar um produto que vai ter que ser passado numa máquina 3, que vai, por sua vez, ser processado, gastar uma unidade de tempo dessa máquina 3, e aí sim a gente tem um produto final acabado. Produto X, P1 aqui, tá? Agora, tem um segundo produto também, pessoal, que é importante, que é o produto 2, e o fluxo desse produto 2, ele é como? Como é que ele funciona, tá? Ele vai passar pela máquina 2, ele vai gastar para cada produto, para cada unidade de produto, uma unidade de tempo dessa máquina 2, tá? Agora, quando ele vai para a máquina 3, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele vai gastar 2 unidades de tempo dessa máquina para virar um produto final, esse produto vermelhinho aqui final. Sendo que a máquina 3 tem no total 9 unidades de tempo. Onde é que surge a nossa decisão, pessoal? Veja que aqui eu tenho um compartilhamento de recursos e os produtos competem por esses recursos para serem produzidos. Mais do que isso, eu tenho uma função de lucro que eu quero, obviamente, maximizar. Então, eu vou usar os meus recursos para maximizar o meu lucro. E é isso que eu vou colocar em termos formais agora, tá? Então, a gente consegue verificar que eu posso chegar nesse modelo matemático, tá? Então, essa primeira máquina, pessoal, veja que aqui eu tenho quantidade de produto, eu posso multiplicar essa quantidade pelo tempo que é gasto para cada produto para chegar na restrição de unidades de tempo da máquina 1. Então, essa primeira restrição, ela representa o quê? A quantidade de tempo que eu posso utilizar da máquina 1. Essa segunda restrição é a quantidade de produto ponderado pelo tempo que eu gasto para cada produto para ser processado na máquina 2, menor ou igual que a capacidade de tempo da máquina 2 para processamento. E, finalmente, essa aqui é a máquina 3, onde eu tenho uma ponderação de quantidade de produto 1 e produto 2 pelo tempo que cada produto leva para ser processado nessa máquina, com a soma dessas duas quantidades, com os pesos ali de tempo. Eu vou ter a restrição de que isso tem que ser menor ou igual que a capacidade da máquina em termos de horas, menor ou igual a 9. Tá? Então, isso aqui representa as nossas restrições de tempo em relação à capacidade de produção das máquinas. E aqui
eu vou ter, basicamente, o lucro. Então, cada unidade que eu fabricar de produto 1 vai me dar um lucro de 5 e cada unidade do produto 2 vai me dar um lucro de 2, tá? Se eu colocar em termos geométricos isso, pessoal, eu estou colocando aquelas nossas restrições em termos geométricos. Então, por exemplo, aqui eu tenho x1, ele vai ter que ser um valor entre 0 e 3, que é essa restrição verde. x2 está entre 0 e 4, tá? E aí você vai ter, digamos assim, essa delimitação aqui, tá? Muito bem. Agora, o que é essa restrição roxinha? É a restrição relativa à capacidade da máquina 3. Então vamos voltar, ó. Essa restrição verdinha aqui superior é a máquina 1. Essa vermelhinha superior aqui é a máquina 2. Essa roxinha que aparece aqui é a restrição da máquina 3. O que sobrar, o que for comum a essas três restrições aqui, fora as restrições de não negatividade, que eu coloquei, que você não pode produzir negativo, né, pessoal? Então, o que sobrou é a região factível. É a região dos possíveis planos de produção. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, um plano de produção bem simples, 0. Ou seja, eu vou fabricar 0 produto 1 e 0 produto 2. Aqui, ó, esse pontinho. Tá, o seu lucro é 0 também. Mas é possível? É. Não faça nada, 0. Outro possível plano de produção, pessoal, é esse aqui, ó. Que seria o quê? Produzir 3 unidades do produto 1 e 0 do produto 2. É possível? É. Você vai atender essa restrição, vai atender a restrição de capacidade da máquina 1, que é essa restrição verdinha, e a restrição da máquina 2 nem vai ser considerada, tá? 0, né? Enfim. Então, nesse caso, pessoal, o que é importante a gente pensar, a gente considerar? Que isso aqui nos dá todas as possíveis soluções, porém não nos dá a solução ótima. Para obter a solução ótima, eu preciso desenhar a nossa função, que é uma função tridimensional. Por quê? O lucro, veja o seguinte, deixa eu melhorar a figura aqui. O nosso lucro aqui, pessoal, ele é o quê? É 5x1 mais 2x2. Isso aqui é algo tridimensional, que ainda nos dá esse plano aqui, tá? Como é que eu posso representar isso lá na nossa figurinha bacana que a gente acabou de mostrar? Eu vou fazer o que a gente chama de curvas de nível. O que são as curvas de nível? Eu pego esse plano e estabeleço uma altura. O que é a altura nossa, pessoal? O que é o Z? É 5x1 mais 2x2. Então, a terceira dimensão é o valor da função objetivo. Então, eu estabeleço um valor de função objetivo, 10, 15, 20, e esse plano corta esta coisa maravilhosa, colorida. Então, quando eu faço esses cortes, essas interseções, eu obtenho as curvas de nível. Eu estou projetando no plano XY, x1, x2, quais são os valores da função. Então, isso aqui, pessoal, é mesmo valor de função objetivo. Então, onde tem essa linha verde, a função objetivo vale 12, tá? Onde tem a linha amarela, a função objetivo vale 14. Onde está a laranjinha, a função objetivo vale 16 e assim por diante, tá? Então, aqui o valor de função objetivo é igual. E o que isto nos ajuda, né? Isso aqui nos dá a noção de gradiente. O que é o gradiente? Indica a direção de crescimento da função. Então, embora as curvas de nível nos deem a noção de como a função tem valor ali, ela não nos fornece o indicativo de como é que eu obtenho. Imagina, você pegar, desenhar e sair cortando função. Ao invés disso, a gente pode usar o gradiente. O que é o gradiente? Pega a função objetivo, deriva em relação a x1 e deriva em relação a x2, como está dado aqui. E você vai obter o vetor gradiente. Tá? Então aqui temos o desenho do vetor gradiente. Veja que é o nosso GPS que aponta para a direção de crescimento da função. A gente consegue provar isso matematicamente. Eu não vou demonstrar isso, tá? Então veja que aqui o gradiente é perpendicular às curvas de nível, indicando o seguinte, ó, para onde está apontando o gradiente, se eu for andando naquela direção,
as curvas de nível ou o valor da função vão aumentar, tá? Então, o que que é interessante aqui? Eu posso desenhar o gradiente e traçar retas perpendiculares ao gradiente, vão me dando as curvas de nível. Então, eu traço o gradiente, desenho aqui o gradiente, e as curvas perpendiculares que eu vou fazendo, enquanto estiverem coincidindo ou tendo pontos do conjunto factível ou conjunto de possíveis soluções que eu consigo executar, eu vou, então, aumentando o valor da função objetiva até chegar nesse extremo, nesse ponto extremo. E existe um teorema em programação linear que a gente prova que a solução ótima em programação linear é sempre um ponto extremo, tá? Muito bem. E aí, no nosso caso aqui, é a solução tal que o lucro é 21. É produzir 3 unidades do produto 1 e 3 unidades do produto 2. É a solução ótima, tá? Agora, o que você tem que tomar cuidado? Que em programação linear não tem só essa situação de solução única e ótima. Eu tenho o caso também de solução ilimitada. Posso botar um lucro infinito. Normalmente isso é um problema de modelagem. Está faltando restrição, tá? Eu posso ter, isso também é bastante comum, várias possibilidades de soluções, soluções alternativas ou múltiplas, né? E solução inviável também é um problema de modelagem, que pode acontecer o quê? Eu não tenho solução que atenda tudo. Não dá. Você botou restrição demais e agora não tem solução possível, tá? Essas 4 tipos de solução, eu coloco aqui a formulação matemática para mostrar múltiplas soluções, tá? Então aqui vai estar o PDF depois para vocês analisarem com cuidado essas situações. Aqui eu também tenho o modelo, a situação em que eu tenho região ilimitada, solução ilimitada, né? Por quê? Por que solução ilimitada? Porque, na verdade, eu posso aumentar o quanto eu quiser a função objetivo, não tem limite, tá? E, finalmente, pessoal, eu tenho aqui, então, ó, solução única, solução múltipla, solução ilimitada e a solução infactível, tá? Inviável, se você preferir, né? Não tem solução que atenda todas as restrições. Você colocou restrição demais, não tem jeito o seu problema. Mude a formulação, mude alguma coisa, senão você não vai ter solução que atenda a todas as restrições, tá? Então, uma coisa importante é que essa parte gráfica ela é legal para você entender esses conceitos, essas possibilidades. Mas, mas, mais do que 2 variáveis, com 3 eu faço planos. Já fica algo complicado. Né? Aqui com 2 é isso que você está vendo aqui. Com 3 são planos. Mais de 3 variáveis eu não consigo enxergar, eu não consigo ver ou usar métodos geométricos, puramente geométricos, para obter a solução ótima. Nesse caso, eu tenho que empregar o que a gente chama de método simplex, e para aplicar o método simplex, normalmente eu ponho o meu problema de programação linear na forma padrão, ou seja, eu ponho tudo em termos, todas as restrições em termos de igualdade, e aí tem todo um processo de variáveis básicas, não básicas, que eu não vou explicar aqui, tá? É, O resumo do simplex é o seguinte, pessoal. Eu começo numa solução básica factível, que é um ponto extremo ali do nosso conjunto factível. E eu vou andando pelas arestas aqui, de ponto extremo em ponto extremo, até chegar no ponto extremo, que é a solução ótima. E como é que por que que isso funciona? Porque tem um teorema que prova que a solução ótima de um problema de programação linear é sempre um ponto extremo. Então, tá? E aí você tem ali, obviamente, a solução que você pode obter e tudo, tá? Solução ótima, legal. Então, esse é um método simplex em resumo, tá? Para isso, pessoal, o método simplex pode ser entendido como um algoritmo. O que que é um algoritmo? É uma sequência de passos que permite você chegar num resultado. Por exemplo, receita de bolo. Né? Se você fizer passo a passo direitinho, você chega no bolo. Se não fizer direito, vai chegar num pneu, tá? Isso aqui é o fluxograma do simplex. A gente não vai ficar batendo muito nisso, é só para você saber que existe. Ou se você já viu, ok, não precisa se preocupar porque a gente não vai investir tanto assim em método simplex, tá? Uma alternativa ao simplex, pessoal, são os métodos ditos métodos de pontos interiores, tá?
E o que vem a ser esses métodos de pontos interiores? Como o próprio nome já diz, ao invés da gente ficar passando pelas arestas e percorrendo os pontos extremos do conjunto factível, a gente vai passar pelo interior do nosso conjunto de soluções factíveis. Então, o método simplex, de forma bem simplificada, né, é isso aqui. E o método de pontos interiores, como o próprio nome já diz, deixa eu passar para cá, ele começa com uma solução interior ao conjunto factível e ele vai se movendo até chegar no ponto extremo, no ponto ótimo extremo, tá? Isso aqui o método simplex tem sua importância histórica, porque foi o primeiro método não polinomial, ou seja, que não tem eventualmente o problema de você levar um tempo exponencialmente grande para chegar na solução, e tem uma prova matemática disso, tá? O método de pontos interiores. O método simplex, você não tem essa prova. No pior caso, ele pode ser não polinomial, ou seja, pode explodir. Conforme você aumenta o número de variáveis, ele pode demorar muito tempo em termos computacionais. Embora na prática isso não ocorra, tá? E esse método foi usado pela AT&T no planejamento da rede de telefonia dela, tá? Enfim, e aí eram jornais da época lá sobre os ganhos financeiros, quanto que ganhou, etc. Foi bem interessante. Em termos um pouco mais atuais, os métodos de pontos interiores chegaram a bilhões de variáveis, a problemas com bilhões de variáveis, tá? E provaram ser bastante úteis e interessantes, tá? Bom, pessoal, para a próxima aula, a gente vai investir na questão de construção de modelos, de modelagem, e também vai investir na questão de você colocar isso dentro do Google Colab. Então, para a próxima aula, a gente vai investir primeiro como é que eu faço desenhos no Google Colab, como é que eu pego toda essa parte visual que eu construí aqui no PowerPoint, como é que eu poderia colocar isso dentro de um código, rodar e mostrar para vocês, e vocês mostrarem para outras pessoas, num ambiente bem amigável. E depois, na parte teórica, a gente vai aprender a fazer modelos e também rodar esses modelos, resolver esses modelos e colocar isso tudo em Python, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de que a próxima aula, aí sim a gente vai começar a fazer modelos, hein, pessoal? Vamos começar do zero, tudo. Nossa ênfase aqui não é criar métodos matemáticos, por isso que a gente não ficou dando tanta ênfase em simplex, em pontos interiores. Nosso foco aqui é como é que eu uso a matemática como uma linguagem e eu tenho que saber escrever nessa linguagem, eu tenho que saber ler e interpretar dentro dessa linguagem para resolver certos problemas que a gente vai abordar mais para frente. Muito obrigado, pessoal, e vejo vocês na próxima aula, então. Tchau.